bonito. E também agradecer mais uma vez a participação da banda Fá Maior, que com um trabalho bacana a gente pôde aí voltar no tempo um pouquinho, relembrar sucessos da nossa MPB, entre outras. E agora, enquanto o nosso palco vai sendo preparado, eu peço a paciência dos senhores, porque a seguir, então, nós vamos à parte da palestra. Então vamos aguardar um pouquinho, a montagem aqui é rápida, o pessoal é dinâmico e já já a gente retorna. Senhoras e senhores, mais uma vez eu quero reiterar boa noite a todos. E nós vamos dar início à solenidade de abertura do 15º Congresso de Tecnologia, promovido pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, instituição pública estadual de ensino superior. Portanto, obrigado a todos pela presença. A FATEC São Paulo já formou cerca de 26 mil tecnólogos nos cursos das áreas de automação, escritórios e secretariado, construção civil, gestão de turismo, hidráulica e saneamento ambiental, informática, materiais, mecânica, mecânica de precisão, sistemas eletrônicos e soldagem,
Há 15 anos consecutivos, a FATEC São Paulo promove o Congresso de Tecnologia e o Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica, realizado desde então no mês de outubro. E neste ano, o tema do Congresso, os desafios da integração das tecnologias, visa promover a integração entre estudantes, comunidade acadêmica, profissionais, empresas produtoras e disseminadoras de tecnologia, e apresentando e discutindo assuntos ligados ao desenvolvimento tecnológico no Brasil e no mundo, nas diversas áreas do conhecimento. Palestras já proferidas hoje das 10 às 16 horas, bem como a empolgante apresentação da Banda Fá Maior, composta por servidor Marco Antônio Rocha de Almeida, do SEC, auxiliares docentes Marco Aurélio Augusto, do Departamento de Mecânica, e Wagner Facuri, do Departamento de Edifícios, dos professores Vladimir Fijoff, do Departamento de Hidráulica, Humber Furlan, do Departamento de Mecânica de Precisão, e Antônio Carlos Almendra, do Departamento de Soldagem, dando início às atividades do Congresso. Fora as 170 palestras, outros eventos que ainda serão realizados durante esta semana são a exposição tecnológica, o 15º Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica, comemoração dos 15 anos dos Congressos de Tecnologia, o 5º Espaço Cultural, Tecnologia e Arte da FATEC São Paulo, palestra internacional com tradução simultânea será proferida pelo vice-presidente sênior de Reputação, Consumo e Educação da Autodesk. Mesa de debate, MPCE e mercado de trabalho. Segundo encontro dos profissionais e empresas de tecnologia da construção civil, formação e qualificação e carreira. 8º workshop de pós-graduação, extensão e pesquisa do Centro Paulo Souza, com o tema Sistemas Produtivos da Inovação à Sustentabilidade. O 7º Encontro Estadual dos Tecnólogos, Mercado de Trabalho no Século XXI, Tendências e Oportunidades. Queremos ainda destacar que, sem o apoio e a credibilidade que essas empresas depositam em nós, não seria possível a realização do nosso Congresso. Portanto, muito obrigado. Agradecemos imensamente o patrocínio da FAT, Fundação de Apoio à Tecnologia, FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, GEM, Grupo Editorial Nacional, Petrobras, Weber Saint-Gobain Quartzolite, Embarcadeiro, Debs Mark do Brasil, Editora Pini, Lincoln Electric do Brasil, Meritor do Brasil Sistemas Automotivos, Multibrasil Wilsat, Nova Didacta, Sanhidrel, Inject, Instalações de Comércio, Accenture do Brasil, ITW Welding Produtos para Soldagem, Walter Tecnologias em Superfícies, Weldinox, Soldas Especiais, Sindicato dos Tecnólogos do Estado de São Paulo, Centro de Integração Empresa Escola CIEE, Infrared, Serviço de Tecnologia em Manutenção Preditiva. Também a Banco Mexchain Brasil, CK Leica, Fazenda Livenza, Hiperterme Brasil, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Metal Mecânica, Tecnosil Materiais de Construção, VL Indústria Elétrica e de Automação e também VSP Marcas e Patentes. Essas são as empresas que também participam e colaboram com o 15º Congresso de Tecnologia. E a seguir, nós vamos convidar para que possam ocupar a mesa solene, para as quais eu peço agora os aplausos às nossas autoridades. Iniciando, professora doutora Luciana Reis Pires Kassab, diretora da FATEC São Paulo, que vem receber os primeiros aplausos. A seguir, professor César Silva, vice-diretor superintendente do Centro Paula Souza. Professor Eduardo Roberto Domingues da Silva,
presidente do 15º Congresso de Tecnologia. Professor Dr. Farhan Gubian, pró-reitor da pós-graduação da Universidade de São Paulo. Professor Dr. Juarez Antônio de Libo, vice-diretor da FATEC São Paulo. Professora doutora Helena Geguinhani Peterossi, coordenadora da Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa do Centro Paula Souza e coordenadora do Programa de Mestrado. Professora doutora Marilúcia Alves Martino, coordenadora da Unidade de Ensino Superior de Graduação. Professora mestre Maria da Graça Marcato, coordenadora do 15º Congresso de Tecnologia. E o professor doutor Silvio do Lago Pereira, coordenador do 15º Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica. Aqui, após recebermos as nossas autoridades que integram aqui a mesa solene, eu gostaria de registrar e pedir também os aplausos. Queremos agradecer ao ilustre coordenador do 1º Congresso de Tecnologia, que encontra-se aqui ocupando seu lugar na plateia, professor Antão Shinobu Ikegami. Também registrando e agradecendo a presença do presidente do 9º Congresso de Tecnologia, coordenador do 11º e 12º Congresso de Tecnologia, ilustre professor Tatsuo Sakima. Também feito esses registros, agradecendo a presença das nossas autoridades. Eu devo acrescentar que esse encontro, por tratar-se de um ato cívico também, é importante agora que todos nós nos coloquemos em pé para juntos entoarmos o nosso hino nacional. Esperança
campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Nas serras da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à lua, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vidas tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol mais longe, pátria amada, Brasil. Quero sentar-se, por favor, e depois dessa manifestação respeitosa à nossa pátria, nós vamos iniciar a sessão de pronunciamentos, convidando para que deixe aqui a sua palavra de abertura oficial, ilustre professora doutora Luciana Reis Pires Kassab, diretora da Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Prezados senhores que estão compondo a nossa mesa, professores, funcionários, alunos, demais convidados, boa noite. É uma honra poder fazer a abertura de mais um congresso, o 15º Congresso de Tecnologia da FATEC São Paulo. Nos últimos anos eu pude acompanhar todos os trabalhos realizados e pude observar o empenho, a dedicação dos nossos professores, dos nossos funcionários, de todas as comissões que foram constituídas, o entusiasmo dos nossos alunos. Eu quero, então, deixar aqui registrada a importância desse evento para a nossa instituição e estimular os futuros dirigentes para que deem continuidade a essa tarefa, não se furtem dela, permitam às gerações vindouras o mesmo privilégio de poder compartilhar momentos como esse. Assim como nos outros anos, o Congresso estará apresentando eventos associados, exposições tecnológicas e inúmeras palestras com temas relacionados às diversas áreas do conhecimento, sempre retratando o universo multidisciplinar da FATEC São Paulo. Não posso deixar de mencionar o Simpósio de Iniciação Científica, que em sua 15ª edição estará apresentando os trabalhos de pesquisa dos alunos das FATECs, bem como de tantas outras instituições de excelência do nosso país. Certa do sucesso desse evento, eu quero externar os meus sinceros agradecimentos à comissão organizadora, presidida pelo professor Eduardo, coordenada pela professora Maria da Graça, ao professor Silvio do Lago, pela condução dos trabalhos do Simpósio de Iniciação Científica e a todos aqueles que de alguma forma colaboraram e permitiram a realização de mais um congresso. E aos alunos fica a mensagem para que participem de forma exaustiva, tirem o máximo proveito dessa semana, pois, como sempre digo em todas as aberturas que faço, o congresso é preparado especialmente para vocês, alunos. Muito obrigada. Muito obrigado à professora doutora Luciana Kassab. E a seguir, nós vamos convidar para a sua mensagem o professor César Silva, vice-superintendente do Centro Paula Souza. Professora Luciana, professor Varran, professora Helena, professora Mariluce, professora Graça, professor Eduardo, professor Juarez, professor Silvio e mais professores aqui presentes. É um prazer muito grande poder participar desse evento. Eu sempre repito isso a cada ano que eu passo por aqui. Mas com certeza é um evento que cada vez mais se fixa na questão tecnológica, na questão daquilo que é o nosso propósito. O tema escolhido para esse ano, integração das tecnologias, é oportuno e permite uma reflexão profunda quanto à importância da ação coletiva de todos aqueles que estão comprometidos com o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico deve ser avaliado pela capacidade de trazer soluções a problemas da sociedade, das corporações e dos indivíduos. A ação coletiva de empreendedores e inovadores deve ter, portanto,
deve ter como foco principal a contribuição social na solução de problemas ou antecipação de soluções. A FATEC ou as FATECs do Centro Paulo Souza têm focado seus esforços nesse sentido, na aplicação de conhecimento ou dos conhecimentos disponíveis. As tecnologias da informação e comunicação disponibilizam de forma democrática as informações e conhecimentos gerados em qualquer parte do mundo. O grande desafio hoje é fazer com que essas informações e conhecimentos se tornem utilidades. Isso significa exigir uma nova forma de pensar e agir. E esse novo pensar e agir pressupõe a capacidade de interagir com os vários atores envolvidos. Esse evento tem a capacidade de interagir com vários atores, empresas, empreendedores, professores, alunos, comunidade em geral. A instituição voltada à educação profissional tecnológica precisa estar atenta ao que ocorre no ambiente, na sociedade, ouvir o que o ambiente reclama e capacidade para antecipar futuras demandas desse mesmo ambiente. E é isso que eu entendo que um evento dessa natureza se propõe e o tem feito durante esses 15 anos de forma muito efetiva, como contribuição efetiva. A FATEC continua no seu caminho certo. E quando eu digo o foco em tecnologia e busca de soluções concretas para os problemas da sociedade, eu digo que uma tecnologia bem desenvolvida, bonita, mas que não tenha utilidade, ela não faz sentido. E eu acho que é isso que nós procuramos fazer. É isso que a FATEC faz. É isso que as FATECs do Centro Paulo Souza tem procurado fazer. Parabéns a todos os organizadores, parabéns à professora Luciana, mais uma vez por esse evento que certamente será um sucesso a exemplo dos demais. Obrigado, boa noite. E a seguir, nós vamos passar a palavra ao professor Eduardo Roberto Domingues da Silva. Ele que é presidente do 15º Congresso de Tecnologia e irá proceder à abertura oficial do evento. Queria saudar a professora e ela, nessa manifestação, representa todos os professores e todas as autoridades aqui presentes. Queria saudar também o engenheiro Varran Gopian, que é o nosso palestrante, e todos os jovens que aqui estão, aos quais eu dedico muita atenção e muito carinho também. Eu quero dizer só 2 palavras, vou ser bem rápido. Eu, quando me formei aqui na Politécnica, ainda nesse prédio, isso há alguns anos atrás, vamos imaginar, uns 45 anos atrás, eu pensava no que significa a tecnologia. Para que a gente chama uma atividade de tecnologia? Se naquela época a gente formava engenheiros, advogados e a turma do direito. E as outras profissões parece que nem existiam. E esses eram profissionais de altíssimo nível, estavam até meio distante, vamos dizer, da grande população brasileira. Eu, desde aquela época, eu ia visitar um pouco uma favela que eu ia com muita frequência, lá na Vila Mariana. E eu via as pessoas morando em casas numa condição muito precária, mas dava para conversar com elas. E elas entendiam um pouco quando eu explicava, olha, não precisa gastar tanto equipamento, tanto material, dá para economizar isso, vamos resolver assim. E eles aprendiam. Foi aí que eu comecei a entender o que era tecnologia. Porque nós tivemos, depois aqui, na introdução da FATEC, eu sou um dos fundadores da FATEC, isso há mais de 40 anos atrás, e a gente sentia que era preciso realmente mostrar para os profissionais que o resultado do nosso trabalho fosse muito eficaz e rápido. Aí, para dizer também para vocês, eu gostava muito de
filosofia. E tinha um filósofo francês, o nome dele é Jacques Maritain. Ele dizia o seguinte: o homem todo e todos os homens. Quer dizer, tudo aquilo que um homem tem ou é capaz de ter, os outros também deveriam ter. Acesso, contato, deviam ter condição de atingir o nível de qualquer outro, inclusive a pobreza. A partir daquela época eu comecei a pensar comigo mesmo, mas a tecnologia é isso também. A tecnologia tem que ser total, tem que ser para todos e tem que ser sem limites. E como fazer isso? Foi aí que começamos a nossa FATEC aqui de São Paulo. E esse processo foi aprovado lá no MEC, e depois tivemos uma série de outros problemas, porque as instituições todas nossas, inclusive sindicatos e entidades que cuidam das outras profissões, sempre colocando limites. Não pode, por quê? Mas conseguimos sobreviver. E queremos sobreviver. Por quê? Porque nossa função é levar a tecnologia para todos, mas com uma ação rápida, com a emergência que todos os nossos habitantes, não só de São Paulo, mas do Brasil, precisam. Então, vamos fazer isso, tecnólogos. Vamos agir. Obrigado. Dando prosseguimento, agora é a vez do convite à professora mestre Maria da Graça Marcato, ela que é coordenadora do 15º Congresso de Tecnologia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É com grande alegria que a FATEC São Paulo os recebe para essa solenidade de abertura de mais uma edição do Congresso de Tecnologia, o 15º. O primeiro Congresso de Tecnologia ocorreu em 1998, né? E são 15 anos que a FATEC São Paulo realiza de forma ininterrupta os congressos de tecnologia. Então, este momento também é de celebração, por esses 15 anos. Celebração e agradecimentos. Agradecimentos às pessoas que ao longo desses 15 anos trabalharam de forma incansável para implementar cada uma das edições do Congresso de Tecnologia da FATEC São Paulo e que tornaram possível estarmos aqui hoje implementando a 15ª edição. Então, a todos, o nosso muito obrigado. Agradecemos também a diretoria da FATEC São Paulo, professora Luciana, professor Juarez, pela confiança depositada a essa comissão, né, na condução dos trabalhos do 15º Congresso de Tecnologia. As empresas patrocinadoras que se juntaram a nós para viabilizarmos essa edição. Então, nosso muito obrigado pela parceria. A comissão organizadora deste evento, que também de forma incansável e arduamente trabalhou ao longo de um ano para a implementação desse projeto. E a todos, o nosso muito obrigado pela presença. E que venham mais 15 anos de grandes desafios e grandes emoções. Muito obrigada. E agora é a vez da palavra ao professor Dr. Silvio do Lago Pereira, ele que é coordenador do 15º Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Gostaria de dizer que nós estamos
obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Troca o microfone, Oi? Boa noite novamente. Gostaria de dizer que nós estamos muito contentes com o CICT, que é o evento que eu coordenei esse ano. E dizer que a cada ano que passa, o CICT vem se consolidando como um evento importante para a divulgação de trabalhos científicos, não só da FATEC, mas de várias outras instituições. E, particularmente nesse ano, nós tivemos 262 trabalhos submetidos, que foram oriundos de 62 instituições de ensino, praticamente de toda a região sul e sudeste. Nós tivemos trabalho de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Paraná e de Santa Catarina. Inclusive, tivemos 2 trabalhos com colaboração de universidades estrangeiras. Uma de uma universidade do Japão e uma da China. Então, a gente fica contente porque esse evento é um evento local, mas a cada ano que passa ele ganha características de evento regional. Foi um trabalho muito grande, a gente, com essa grande quantidade de trabalhos submetidos, selecionar aqueles que seriam apresentados, e com isso a gente contou com a colaboração de 90 revisores convidados, tanto internamente na instituição como de outras instituições externas. E desses, então, 262 trabalhos que foram avaliados, foram selecionados 140 trabalhos para serem apresentados agora na quarta e na quinta-feira, no período da tarde, das 2 às 17 horas. Então, gostaria de agradecer a todos que colaboraram. Eu sei que aqui há muitos professores que participaram como revisores, então gostaria de agradecer a todos eles e convidar a todos vocês para irem lá visitar a exposição dos trabalhos científicos. E gostaria também de agradecer a professora Luciana pela confiança, né, em confiar essa coordenação desse evento, e a todas as empresas que colaboraram para que a realização fosse possível. Muito obrigado. Muito bem. E ao final dessas mensagens, nós vamos convidar agora as nossas autoridades para que, antes de deixarem aqui, a mesa será desfeita, mas antes, a FATEC São Paulo quer oferecer a cada um uma lembrança desse 15º Congresso de Tecnologia. Por favor, então, vamos oferecer aos queridos componentes da mesa uma lembrança. Em seguida, convidá-los para que agora ocupem seus lugares aqui na nossa plateia. Obrigado à professora Luciana Reis Pires Kassab, bem como aos demais mestres aqui que estão honrosamente compondo a nossa mesa. Vamos aplaudi-los. Enquanto as autoridades vão deixando aqui o nosso palco, nós vamos convidar a seguir o senhor palestrante, professor doutor Varran Agopian. Antes de ouvirmos a sua palestra, eu quero acrescentar que o professor doutor Varran Agopian é graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, turma de 1974. Concluiu seu mestrado em Engenharia Urbana e de Construções Civis em 1978, também pela Escola Politécnica da USP, e fez o doutorado em Engenharia Civil pela University of London King's College, na Inglaterra, em 1982. Ele é professor titular de Materiais e Componentes de Construção Civil da USP, é pró-reitor de pós-graduação da Universidade de São Paulo, foi vice-presidente e agora é conselheiro do International Council to Research and Innovation in Building and Construction,
fundador e atual conselheiro do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, CBCS, e ainda conselheiro de diversas instituições como o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o IE, Instituto de Engenharia, o IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Instituto Mauá de Engenharia. Foi diretor da Escola Politécnica, diretor-presidente do IPT, conselheiro da FAPESP e coordenador de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Tem experiência na área de construção civil, com ênfase em materiais e componentes, atuando principalmente com materiais reforçados e fibras. Mais recentemente, tem se dedicado a estudos de qualidade e sustentabilidade na construção civil. É comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, eminente engenheiro do ano, personalidade da tecnologia e cidadão paulistano. Os aplausos agora para nosso presidente. Com esses elogios do mestre cerimônia, eu posso até nem falar nada. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Eu parabenizo o Centro Paula Souza e a FATEC São Paulo por essa iniciativa. Eu acho que é muito importante que os nossos jovens, nossos alunos, não fiquem restritos às salas de aula e sim realmente discutam, estejam atentos ao que está acontecendo, participem de eventos, sejam proativos e não apenas reativos dentro de uma sala de aula. E para mim sempre é um prazer estar aqui. Eu já participei de algumas etapas anteriores desse congresso. Eu tive a honra de ser convidado para etapas anteriores e particularmente eu tenho um vínculo muito forte com o Centro Paula Souza, que eu tive a honra de presidir o Conselho de Orientação durante alguns anos, e isso me fez eu ficar mais próximo às atividades que são desenvolvidas e compreender melhor a pujança dessa instituição. E FATEC São Paulo aqui no prédio no Santiago, eu fiz a minha primeira matrícula de ensino superior. O Paula Souza, eu tive as primeiras discussões com o diretor de então, da Politécnica, mas eu nunca assisti a aula aqui. Eu fui a primeira turma que teve aula integralmente lá no campus do Butantã. Portanto, eu tenho vínculos muito fortes e por isso que eu gosto de voltar aqui e rever amigos e participar desses eventos. Eu quero parabenizar pelo tópico que estamos discutindo. De fato, temos um desafio muito grande de integrar as tecnologias. Não é tão simples como parece, não é tão óbvio como se descreve. Não temos isto na nossa cultura, na nossa formação. Todos nós da área de tecnologia, todos nós, os profissionais, somos disciplinares, monodisciplinares. E a integração sempre para nós é complicada. Então eu vou aproveitar a abertura desse evento e falar um pouquinho sobre a interdisciplinaridade. Mas eu lamento aos jovens alunos que não vou dar receita, porque não existe. Não vou sugerir métodos, porque no ensino eles não estão consagrados. Eu vou só mostrar a importância da interdisciplinaridade, colocar a interdisciplinaridade como uma ferramenta importante para o nosso desenvolvimento e alertá-los, principalmente os jovens, enxergam separado, não fiquem focados num único aspecto. Aprendam a raciocinar de uma maneira mais aberta, mais lato, menos estricto. Bem, eu não tenho a maquininha para trocar, né? Então, o que nós estamos querendo? Próximo. Não, Sheldon, agora foi demais trocar mais. Dá para voltar isso. Nós estamos querendo o melhor ambiente para o desenvolvimento de ciência e tecnologia. Esse ambiente de desenvolvimento de ciência e tecnologia, eu quero chamar a atenção que não é apenas na academia. Ele se dá muito
também dentro das empresas, dentro de organismos não governamentais. Mas aqui no Brasil nós temos uma certa tendência de concentrar demais nos centros acadêmicos. Mas profissionalmente nós queremos ter condições de desenvolver novidades, inovações, chegar a propor soluções, como foi citado aqui, desde uma coisa simples, de simplificar a vida de construção de uma cobertura de uma casa popular, ou então de uma drenagem de um terreno da periferia, a resolver problemas mais complexos, mas sempre da melhor maneira possível. E isso é feito através de vários instrumentos: internacionalização, avaliação, gestão e também a interdisciplinaridade. Eu vou falar rapidamente dos primeiros tópicos para me concentrar mais na interdisciplinaridade, mas quero chamar a atenção que são várias as ferramentas que nós temos para melhorar as coisas. São várias ferramentas que existem, que as empresas utilizam e que nós temos que saber que essas existem. A internacionalização, que nós achamos importante na Universidade Brasileira, ela é uma ferramenta de qualidade. Comparar o que nós fazemos com o que se faz no exterior, adotar como patamares de referência, patamares que se fazem no exterior, não é algo que a gente tem que considerar como modismo ou como coisa impossível de ser feita. Nós temos desenvolvimento internacionalizado em vários países que têm economias muito mais débeis que a nossa. Eu cito algumas: México, África do Sul, Turquia. Eu estou querendo citar países que estão com economias não tão desenvolvidas. Logicamente, eu não vou querer citar os países europeus ou os países da Ásia, que têm um desenvolvimento realmente marcante. E o importante da internacionalização é a criação de um ambiente internacional de ensino e pesquisa. Isto nós temos no país, mas bem restrito. A Embraer é um exemplo de clássico. Quem visita a Embraer está num ambiente internacional de ensino e pesquisa. Inclusive, os participantes, os funcionários de desenvolvimento da Embraer são internacionais, mesmo que sejam brasileiros. E eu quero chamar a atenção que, com essa visão de internacionalização, a mobilidade dos estudantes, que é tão propagada, é uma consequência e não o objetivo, não a finalidade. Quando nós conseguimos ter uma empresa internacionalizada, mesmo de capital brasileiro, quando conseguimos uma instituição de ensino e pesquisa nacional, internacional, que tem essa visão, a mobilidade dos estudantes, a mobilidade dos pesquisadores, a mobilidade dos docentes, no caso da FATEC, é uma consequência dessa internacionalização. Eu estou chamando a atenção porque as coisas são, às vezes, interpretadas de uma maneira, às vezes os meios parecem ser o fim. E nosso objetivo é oferecer esse ambiente internacional para a gente conseguir desenvolver a pesquisa. Esse é um ponto importante. O segundo aspecto é a avaliação. E vocês vão falar, mas a avaliação é coisa tão natural, tão normal. Sim, mas não no nosso meio. Nós temos, por algum motivo, uma algeriza a avaliação. Inclusive no ensino. Nós temos medo de avaliar as crianças. Eles ficariam traumatizados se fossem avaliados.
uma visão distorcida do que é o ensino. E a avaliação da pesquisa, então, é considerado um sacrilégio. Eu sou competente. Quem mais competente do que eu para poder me avaliar? Não existe. Portanto, não tem ninguém que tem condições de me avaliar. Isso é um dos nossos entraves para o desenvolvimento. Eu preciso avaliar quem está fazendo desenvolvimento para ver se está fazendo de uma maneira adequada. É lógico que no desenvolvimento do conhecimento sempre nós temos entraves, mas esses entraves têm que ser justificados e sempre têm que ser vistos. Curioso, por exemplo, que nas grandes empresas, nos seus departamentos de desenvolvimento e inovação, a empresa exige que o funcionário publique papers. Aqui na academia isso é considerado produtivismo, imposição. Reparem a diferença que existe de comportamento e de postura. A avaliação, na verdade, a avaliação, na verdade, é muito importante porque eu incentivo a qualidade seguindo as diretrizes da instituição, seja ela uma empresa, seja ela uma instituição de ensino, seja ela um instituto de pesquisa. Quer dizer, eu coloco diretrizes minhas também, o que eu espero, o que a FATEC espera dos seus formandos, o que a FATEC espera dos seus cursos de graduação, os cursos de ensino médio, os cursos de ensino de pós-graduação, o que a FATEC espera dos seus laboratórios, das pesquisas dos seus laboratórios. E isso, quando eu faço a avaliação, eu como gestor percebo o diferencial, percebo que existem áreas da minha entidade que precisam ser apoiadas para melhorar e áreas que precisam ser apoiadas para continuar mais avante. É um suporte para a gestão e, inclusive, uma oportunidade para propor alterações. Terceiro tópico que eu quero falar com vocês é da gestão. Gestão como ferramenta. Então, falar, isso é óbvio. Tudo que a gente faz tem uma gestão. Esse é o ponto que nós temos mais dificuldade no nosso país. Eu não quero ser pessimista, mas a gestão do conhecimento no Brasil é um exemplo de ineficiência internacional. Nós somos citados em relatórios internacionais como exemplo de ineficiência. A nossa lei do bem, por exemplo, é uma melhor legislação que eu conheço de incentivo à inovação. A lei do bem é fantástica, não sei se vocês conhecem bem, conhecem o que acontece, mas para cada real investido em pesquisa, você pode ter um abatimento de 1,4, quer dizer, R$1,40 do seu imposto de renda. Das empresas brasileiras que podem se beneficiar dessa legislação, apenas 0,04%, dados da Fiesp. Eu volto a insistir, 0,04% utilizam a legislação porque eles têm a incerteza jurídica. A lei de incentivo à pesquisa, que todos os estados promulgaram, logicamente o país também promulgou,
no país já completou 10 anos e todos os estados, inclusive o estado de São Paulo, têm a Lei de Incentivo à Pesquisa, que é uma lei que integra, e é o tema desse congresso, integra a indústria com setores de pesquisa. Essa lei não está sendo aplicada. Os primeiros secretários de Estado que ousaram utilizar a lei foram todos processados. Estamos tentando, vamos dizer, estimular, incentivar a Câmara dos Deputados ou o Senado para propor uma alteração da lei, deixando a legislação mais clara para evitar as inseguranças jurídicas. Isso tudo, meus amigos, torna a gestão de fato um problema no país. Você tem uma insegurança jurídica que dificulta toda a possibilidade de organizar o desenvolvimento do conhecimento. Inclusive na empresa, estou chamando a atenção que as empresas não conseguem se beneficiar da legislação existente, que é boa. Curiosamente, nós temos legislação excelente e a sua aplicação dificultada. Eu nem quero entrar no detalhe da gestão das entidades públicas, como o Centro Paula Souza. As dificuldades que os gestores têm, isso eu nem quero citar. Esse é um fator importante. E como no Brasil, conhecimento é desenvolvido principalmente em instituições públicas, sejam federais, estaduais e algumas raras municipais, essa dificuldade da gestão das entidades públicas também é um agravante seríssimo do desenvolvimento. Eu tenho certeza que se o Centro Paula Souza tivesse a flexibilidade que ela necessita para suas atividades, hoje estaria dando um retorno para a sociedade muito maior do que ela dá. Se hoje o Centro Paula Souza é uma referência para nós, um orgulho para nós paulistas, ela poderia ser muito mais eficiente se não tivesse amarrado a uma legislação burocrática bastante cerceadora. Então, esse é um problema que eu não vou... Nós temos que... não cabe a nós essas alterações, mas cabe a nós insistirmos sempre, esperando que algum dia consigamos uma mudança alguma da legislação federal, uma mudança da postura da legislação federal, uma mudança da abordagem que tem essa lei federal. Nós inviabilizamos tanto o desenvolvimento do conhecimento que, às vezes, nós perdemos esse conhecimento para países do exterior. É uma coisa curiosa, é uma coisa inexplicável, mas é uma realidade. Mas eu queria falar para vocês sobre interdisciplinaridade. Esse é o tópico que eu queria conversar com vocês, porque essa abordagem de interdisciplinaridade é fundamental para o desenvolvimento do século XXI. Nós temos que ter essa abordagem presente. E a minha esperança são vocês, os jovens. Porque, como eu disse, a minha geração ela é monodisciplinar. Nós raciocinamos, nós aprendemos a raciocinar monodisciplinarmente. Nós temos muita dificuldade dessa interação que está sendo difundida e solicitada. Uma etapa importante da interdisciplinaridade é a multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade é uma primeira etapa que nós temos e que é interessante, quer dizer, várias áreas de conhecimento sentam em torno de um tema e tentam resolver um tema. Mas eu chamo a atenção que é uma cooperação. Quer dizer, eu sou engenheiro civil, sento com meu amigo engenheiro elétrico, com um arquiteto, com um paisagista,
com um geólogo e fazemos um projeto de uma edificação num local, numa imposta difícil. Quer dizer, cada um de nós colaborou com o seu conhecimento, com a sua área de conhecimento, mas eu continuei atuando como engenheiro civil. O geólogo continuou atuando como geólogo. O arquiteto continuou atuando como arquiteto. Isso é multidisciplinaridade, que já é uma etapa importante, porque o que parece simples não é tão simples assim. O linguajar que nós usamos, as abordagens bem cartesianas que nós adotamos, cada área de conhecimento adota, não permite, às vezes, os contatos e a compreensão do que o outro precisa. Já é um passo importante, já é um passo fundamental. Porém, no século XXI, temos que passar por uma outra etapa, e é essa chamada interdisciplinaridade. Não vou nem falar de transdisciplinaridade, não vou tocar nesse assunto hoje, porque eu acho que não precisamos confundir mais ainda as ideias. Mas é uma convergência das áreas de conhecimento. Uma convergência gerando um conhecimento novo, que não é nem da área A, nem da área B, é uma simbiose. O exemplo mais clássico, a biotecnologia. Então, nós estamos formando até um profissional diferente. Um profissional que já nasce multidisciplinar. Um profissional que já tem uma visão mais aberta, que consegue compreender os problemas de uma maneira menos focada. Então, não é somente cooperação, e mais do que isso, é uma integração entre as disciplinas. Eu citei biotecnologia, mas agora nós temos bioinformática, que é uma área extremamente carente no país. Nós temos nossos bioinformáticos que são caçados a laço, geofísicos. Nós vamos perceber que nós estamos criando essas novas áreas interdisciplinares. E eu me lembro que nas ETEC não, mas nas FATEC nós já temos alguns cursos com essa visão interdisciplinar. E a prática da interdisciplinaridade também não é tão simples. Eu tenho, para poder trabalhar na interdisciplinaridade, não basta ficar como engenheiro civil. Eu tenho que conhecer os aspectos teóricos das outras áreas. Então, o profissional formado em computação tem que aprender biociências. Senão ele não consegue fazer bioinformática. O profissional formado em geologia também tem que aprender física. Os fundamentos teóricos têm que ser conhecidos, porque não é somente eu participando com o meu conhecimento, eu compartilhando o meu conhecimento. E aí os aspectos metodológicos nós não sabemos, não temos uma experiência sobre isso. Eu vou mostrar depois, daqui a 2 ou 3 slides, um procedimento sobre isso, mas não existe uma regra única. E não existe uma regra única porque os profissionais têm metodologias distintas que vão ter que ser compactuadas. E temos aspectos organizacionais que eu citei aí. Isso demanda tempo, que é uma coisa complicada, que as pessoas têm que começar a entender umas com as outras, não é somente trocar a sua experiência. A equipe não é fácil de ser montada.
Não dá para montar a equipe do tamanho, colocando vários profissionais. Alguns profissionais vão ter que cobrir algumas áreas paralelas. E o grande problema é a coordenação disso tudo. Como conciliar tudo isso. E principalmente chegar a uma linguagem que possa gerar uma escrita interdisciplinar. Isso tudo é a nossa preocupação. Agora, por que eu estou apresentando isso? Você vai falar, a biotecnologia surgiu, pronto. A bioinformática existe. A engenharia de finanças, vocês acham que parece que é um termo só de linguajar? Não. No exterior nós temos agora cursos de engenharia de finanças, engenharia financeira. Tem profissional formado em engenheiro, financista. Isso tudo porque é a necessidade. Toda a grande inovação que nós temos, desde esse telefone celular nosso que a gente usa no bolso, esquece, acha natural, você tem que saber que há 15 anos atrás não tinha isso no Brasil. Não, 17 anos atrás não tinha isso no Brasil. Hoje ninguém consegue imaginar viver sem isso. Isso não é um fruto de engenheiros eletrônicos, nerds, escondidos num fundo de garagem, como vocês possam imaginar. Isso é trabalho de milhares de horas de pesquisadores com visão interdisciplinar. Quer dizer, pesquisadores que trabalham juntos com visão interdisciplinar. A caneta BIC, como ela aqui, pode parecer a coisa mais banal do mundo. Se vocês forem notar os avanços que ela teve nos últimos 10 anos, desse problema de segurança, isso tudo demandou dezenas de milhares de horas de estudos de equipes efetivamente interdisciplinares. Um centro de desenvolvimento da indústria automobilística, eu via da Peugeot, eu via da Renault, tinha 4.000 profissionais. Internacional, tinha até vários brasileiros trabalhando lá, e todos aprendendo a linguagem das áreas que estavam sendo misturadas. Uma mistura de desenvolvimento. Então, esse é o desafio. Esses desafios que são cada vez mais complicados. E coisas simples, vocês esquecem que tem muita tecnologia lá dentro. A Gillette, que existe há não sei quantas, há mais de um século, esse novo modelo dele custou vários bilhões de dólares para o desenvolvimento. Pode parecer uma coisa mais simples. E as equipes multidisciplinares, centenas de profissionais multidisciplinares, desde engenheiros até especialistas médicos, dermatologistas e assim por diante, todos eles tiveram que aprender uma linguagem única em trabalhar. Uma parte do custo, eu não saberia dizer se foi 20%, 30% ou 40% do custo, foi justamente preparar a equipe multidisciplinar e interdisciplinar. Então esse é o aspecto fundamental. As coisas simples que nós vemos hoje, que a gente usa no dia a dia, é fruto de um trabalho interdisciplinar, de um trabalho intenso. A questão da bioenergia hoje é um trabalho que nós reunimos. Nosso curso de exploração de bioenergia deve ter profissionais de mais de 15 áreas de conhecimento, e os coordenadores conseguem dominar pelo menos umas 3 áreas de conhecimento, conseguem falar a linguagem de 3 áreas de conhecimento para conseguirem coordenar os grupos de pesquisa. E estamos atrasados em relação nós começamos na frente, hoje estamos sendo ultrapassados pelos outros países.
Eu vou mostrar rapidamente para vocês sobre o processo de estudo interdisciplinar. É um processo simples. Por favor, não entendam isso como uma receita. É um processo. Começamos vendo o problema. Qual o problema? Melhorar um aparelho bacteriano, ou mudar uma tampa de uma caneta esferográfica, ou mandar um ser vivo para o Marte. É um problema. O que eu vou precisar para resolver esse problema? Que áreas de conhecimento são necessárias? Quais as disciplinas que eu vou ter que contemplar? E com isso, que equipe que eu vou montar? Que equipe que eu vou dispor? Lembre-se que eu não consigo falar, não vou precisar de matemático, físico, químico, engenheiro, sei lá, o geólogo, psicólogo, sociólogo, porque aí enfim a equipe pode ficar enorme para a minha atividade. Mas quais as áreas fundamentais? E tem que ter as perspectivas, os objetivos que eu quero chegar e identificar, aí conseguir escrever o problema de uma maneira detalhada. Eu lembro que nos meus anos de graduação, tinha um professor que chamou a atenção que a grande dificuldade para nós engenheiros era entender o problema que o cliente estava levantando. Nós não conseguimos traduzir o problema. Se nós conseguirmos traduzir o problema, e nesse caso é muito mais complicado, que é um problema interdisciplinar, portanto, não é um problema de engenharia ou um problema de física, é um problema mais complexo, aí eu consigo passar de fato a execução e pesquisar e resolver o problema. Reparem que nessas etapas, na etapa final, entra de novo a avaliação. Eu avalio, eu analiso, eu verifico. Meus colegas, desenvolvimento é caro, mas colocar um produto ou um processo interdisciplinar no mercado é muito mais caro. Eu até brinco. Nós conseguimos, no laboratório, com 100 mil reais, estudar um problema. Nós precisamos de 1 milhão para poder fazer o protótipo. E o protótipo para chegar ao produto final, ao consumo, 10, 20 milhões. Por isso, em cada processo, a avaliação é fundamental. Agora, próximo, por favor. O que eu queria chamar a atenção é a questão que eu estou dando exemplos tecnológicos. Eu estou numa faculdade de tecnologia e pode parecer que a interdisciplinaridade é somente um problema tecnológico. Não, é um problema na área de humanas também. É um problema na área social. É um problema da área cultural. Nós temos ONGs que trabalham na interdisciplinaridade da cultura. Nós temos uma co-irmã nossa, a Unesp, na sua escola de artes, ela tem um trabalho interdisciplinar misturando diversas artes, um processo cultural riquíssimo. Nós, seres humanos, somos interdisciplinares nas nossas atividades
corriqueiras. Somos disciplinares, monodisciplinares quando nós pensamos e executamos alguma coisa. Mas quando nós agimos, quando nós vivemos, nós somos interdisciplinares. Então, por favor, a interdisciplinaridade não é uma coisa exclusiva da área tecnológica. Para mim é mais fácil dar os exemplos da área tecnológica, mas é muito importante também nas áreas humanas. Eu vou falar, logicamente, da área tecnológica, que é a área que eu entendo. Eu vou passar rapidamente para as perspectivas futuras. Que são desafios maiores. Com a ampliação da cooperação técnico-científica, nós estamos começando a quebrar as barreiras. Isso, dentro das empresas, tem algumas empresas que têm forte embasamento de desenvolvimento e de inovação, que eles fazem questão de pegar o profissional de uma área e colocar em outra área. Explico, eu fiz meu doutorado em engenharia civil, me jogam na área de desenvolvimento de materiais. Eu fiz meu doutoramento em sociologia, me jogam na área financeira. Porque eles querem forçar de uma forma indutiva e não de uma forma refratária, que esses profissionais tenham novos desafios, eles já têm uma linguagem, já têm uma disciplina que eles dominam e sejam obrigados a adentrar por outra disciplina. Um profissional desses, que saiu da área de sociologia e foi para a financeira, ou saiu da arquitetura e foi para a área mecânica, são profissionais altamente qualificados para promover a interdisciplinaridade. Eu posso dizer que eu tive uma experiência fantástica com um orientando meu, arquiteto de formação, que resolveu entrar na parte de engenharia mecânica, e as soluções que ele deu para, no caso particular, de conseguir viabilizar umas fixações de revestimentos externos da construção civil foi fantástica. Inclusive foi premiado na Itália, no exterior e assim por diante. E ele é arquiteto, ele aprendeu engenharia mecânica para poder entrar no seu desenvolvimento. E uma coisa importante é que as informações, os dados têm que ser compartilhados. Então, não é porque eu entendo desse assunto que não vou compartilhar esses assuntos com meus colegas. Todos têm que saber de tudo para tentar entender e conseguir dar as soluções desejadas. E o assunto do nosso congresso. Isso funciona com a cooperação intensa da universidade, com o setor público, com o setor empresarial, com a sociedade civil. A interdisciplinaridade tem a necessidade das pessoas adquirirem a atitude interdisciplinar. E isso nós adquirimos ou induzindo, como essas empresas fazem, obrigando o profissional no dia seguinte a entrar na empresa a ter que aprender, feito um louco, uma nova disciplina, porque ele está colocado num ambiente estranho, ele é um estranho no ninho, ele tem que sobreviver nesse ninho estranho, é o único ninho que ele tem. Ou então, através de políticas gradativas. De qualquer forma, temos que estabelecer as relações e, principalmente, garantir as ferramentas básicas, como entender as diferentes naturezas, ter grupos de estudos que possam ajudar, é muito mais fácil eu entender a parte financeira quando eu estou estudando com um financista dentro do meu laboratório, dentro da minha empresa. E isso não fui eu que escrevi, é
é uma recomendação internacional. Participar de eventos científicos não restritos à sua área de conhecimento. Por favor. Lógico que quando eu coloco profissionais de áreas diferentes, tendo que trabalhar junto e conversando a mesma língua, e não apenas fazendo uma etapa que ele conhece, que ele tem que trabalhar numa equipe continuamente, há uma certa disputa, há uma certa competição, principalmente das metodologias, cada um defende a sua metodologia de trabalho. Isto é um problema que tem que ser levantado, que tem que ser enfrentado, porque é uma realidade. Nós, engenheiros, nós tecnólogos, somos extremamente cartesianos. Imagina eu trabalhando com uma socióloga ou com um médico. Eles ficam irritados com a minha metodologia de trabalho. Da mesma forma que o médico e eu ficamos irritados com a metodologia do sociólogo. E assim, temos que compactuar para resolver o problema que nós desenvolvemos, que nós fixamos. E o diálogo tem que ser incentivado sempre. E esse é o grande problema dos coordenadores, dos líderes desses grupos interdisciplinares. Como eu consigo garantir o diálogo de pessoas que falam, inclusive, usam expressões técnicas diferentes? Jamais o sociólogo vai entender quando eu falo pé direito. Pé direito para ele é a perna direita, fica o fim da perna direita. E ao mesmo tempo, certas terminologias da sociologia, confesso que eu não tenho nem ideia do que é. Como conciliar isto? Como resolver esse impasse? É a tarefa dos coordenadores de conseguir criar uma linguagem única, depois conciliando todos esses detalhes. E com isso, sempre buscar o que o professor falou, a contribuição que isso deu para a sociedade. Seja a pesquisa empírica, experimental, seja a pesquisa teórica. Esse é um grande motivo de incentivar as equipes interdisciplinares. Quando no fim do seu trabalho você consegue perceber que você resultou um produto de sucesso, ou então resolveu o problema de um bairro que está em decadência, ou resolveu ou solucionou o problema de suprimento de água para uma região seca, isso é uma realização, e isso incentiva nós, nas equipes interdisciplinares, a aplicação do conhecimento final, a aplicação do resultado é um grande catalisador para a consolidação da equipe. Por favor. Bem, temos logicamente sempre que rever os valores que nós sempre temos incutidos
e sempre mantendo uma atitude ética. Eu não falarei isso há 10 anos atrás, mas com o andamento das mudanças da nossa sociedade, isso hoje torna-se necessário. Há 10 anos, 15 anos atrás, não se falava nos meios tecnológicos do problema de ética. Hoje, precisa falar isso. Porque justamente as equipes interdisciplinares também podem desenvolver atitudes nem sempre aceitáveis. E essas são as equipes que vão fazer a diferença. Essas são as equipes que vão mudar o nosso mundo. Essas são as equipes que estão fazendo a diferença. Essas são as equipes que estão modificando o mundo. E quando eu falo em aspecto ético, é muito importante que essa modificação seja compartilhada, usufruída pela maioria da população. Quer dizer, a melhoria de qualidade de vida da sociedade tem que ser a nossa grande meta final. Portanto, para finalizar, interdisciplinaridade é complexo. É um processo, um método, concepção, enfim, é um novo jeito de produzir conhecimento. Um conhecimento muito mais lato, um conhecimento muito mais avançado, um conhecimento que dá saltos de qualidade. Cabe a nós incentivarmos, cabe a nós estimularmos, cabe a nós mostrarmos aos jovens que este é o futuro que lhes espera. Um futuro cada vez mais interdisciplinar, um futuro em que as inovações são meteoróticas. Um dado que saiu hoje na imprensa é assustador. Todo o conhecimento que se tinha até 1750 dobrou até o ano 1900, quer dizer, dobrou em 150 anos. Só que tudo que se conhecia em 1900 dobrou até 1950, em 50 anos. De lá para cá estamos duplicando em 7 anos, e a tendência é daqui a uma década ou duas vamos começar a duplicar o conhecimento em 72 dias. Meus amigos, muito obrigados. Eu espero que tenha levantado alguns temas para vocês ficarem preocupados, alguns temas para vocês discutirem entre si, nas salas de aula, entre colegas, e não olhar. Eu espero que eu tenha estimulado vocês não olharem os seus colegas, os seus amigos com outra formação, de outra área de conhecimento, como pessoas que não tenham os mesmos méritos que vocês mesmos. Boa sorte, aproveitem bem esse congresso, lembre-se, participem de congressos desse tipo. Isso vai fazer muito bem para vocês, não apenas como profissionais, mas como cidadãos. Muito obrigado. Obrigado, então, ao professor Dr. Farhan Agopian. E dessa forma nós estamos completando o 15º Congresso de Tecnologia. Obrigado à direção da FATEC São Paulo, obrigado a todos os senhores que nos prestigiaram. Em nome da FATEC, foi uma honra enorme tê-los nesse nosso encontro. Bom por Deus, tenham uma excelente noite e até uma próxima da FATEC São Paulo. E agora, particularmente, eu gostaria de convidar as nossas autoridades para que saiam ali pelo nosso lado direito, lado esquerdo dos senhores, que a equipe da FATEC irá recebê-los. E a vocês, muito obrigado pela presença. Thank you.